É isso aí, pessoal. Muito bom e da gente iniciar essa nossa discussão sobre temas persuasivos de projeto de pesquisa com inteligência artificial. Geralmente as pessoas pisam em ovos em relação a isso, né? Elas acham que é só escrever um projeto de pesquisa com meia dúzia de diquinhas que aparecem aí no Instagram da vida e que vai dar tudo certo, mas vai dar tudo errado. Por quê? Porque esse tema não convence ninguém. Então, deixa eu começar falando contigo uma coisa. Sem convencer, não rola, tá? Vou compartilhar aqui minha tela para a gente iniciar e queria que você me ajudasse com os seus bastidores, né? Se você está aqui assistindo essa aula, é porque provavelmente ou você vai escrever um projeto de pesquisa, ou você já escreveu, né? E quer aqui aperfeiçoar, aprofundar. Então, manda para mim aqui. Eu queria saber qual a sua maior dificuldade hoje em projeto de pesquisa. Ai, Felipe, eu tenho inúmeras. Me fala a principal, né? Porque eu quero aproveitar também esse nosso encontro para que eu possa resolver essa tua dificuldade, tá? Então, manda aqui qual é a sua maior dificuldade em projeto de pesquisa. Pode ser bem detalhado, tá? Pode ser bem detalhado, manda aqui bem detalhado porque aí eu consigo te ajudar da melhor maneira e as coisas fluírem, tá? Então manda brasa aí e ao longo do nosso encontro eu vou te ajudar de uma maneira bem detida, como se fosse uma espécie de consultoria mesmo, né? Pessoal, o fato é o seguinte, hoje quem é que a gente tem? A gente tem universidade, a gente tem livro, a gente tem internet e por que tanta gente tropeça logo na primeira decisão, que é o tema, né? Assim, era esperado que as pessoas tropeçassem na metodologia, era esperado que as pessoas tropeçassem, sei lá, na parte de aspectos éticos ou até mesmo nos objetivos. Mas tem gente que faz o famoso queima largada, né? Já queima largada no tema. Aquele tema não era para ser o tema do seu projeto de pesquisa. Aquele tema não convence ninguém. Mas tem um monte de gente que ainda assim já erra, já pisa na bola, já dá mole aqui, justamente na primeira decisão, que é a decisão de tema. E eu já tropecei também, tá? Eu sempre gosto de me colocar no papel de quem também já cometeu esses erros. Aliás, é porque eu aprendi com esses erros que eu não cometo mais, né? Mas eu já tropecei. Olha só isso daqui que eu vou te mostrar para você ver como que eu tropecei múltiplas vezes. Isso daqui é uma candidatura a uma seleção de pesquisador da Universidade de Coimbra. Isso daqui é o meu e-mail de candidatura em 2005. A gente tinha que mandar um projeto de pesquisa e, obviamente, o tema tinha que ser persuasivo, né? Não fui escolhido em 2005, tá? Bom de ter e-mail velho é que a gente pega essas preciosidades do passado, né? 2006, me candidatei. Não fui escolhido em 2006, né? E veja, 2006, inclusive, eu me candidatei duas vezes, porque eles fizeram essa chamada duas vezes e eu não fui selecionado. 2007, adivinha? Não fui selecionado. 2008 eu também mandei, mas eu não achei o e-mail, mas eu mandei. Não achei o e-mail. Mas eu achei o e-mail de 2009, tá? E aí eles me pediram só para mandar aqui um documento probatório de alguma coisa, mas também não fui escolhido, tá? E aí é que chegou 2010. Ah, não, 2010 também não fui escolhido. E chegou 2011 eu fui escolhido. Olha aí, Felipe, primeiro lugar, né? 19 pontos, tá? E aí eu fui trabalhar lá em Coimbra. Inclusive dei palestra em Coimbra e fiz e aconteci lá. Esse daqui na época não tinha rede social, né? Mas foi divulgado lá no site da Universidade de Coimbra. E a verdade é que eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar numa das universidades mais importantes do mundo, inclusive sendo pago para isso, né? Mas talvez você não tenha observado uma coisa, que é o que eu acertei. Eu acertei no tema do projeto de pesquisa. Porque todos esses projetos que eu mandei eram bons projetos, né? Perfeitos, não, mas eram bons projetos. E não existia, comparando um e outro, assim, uma diferença significativa de qualidade, tá? O lance foi o projeto de pesquisa. Olha aqui de novo para essa classificação, que abaixo são os outros candidatos, mas olha só, eu tirei 5 no currículo, né? A nota máxima era 5.
5 em publicações, né? Então tinha muita publicação já nessa época. 4 no projeto e 5 no que se chama de integração com o SES, né? Que é o centro de estudo, centro de estudos que eu me candidatei. Veja só, currículo, outros candidatos tiveram a máxima pontuação igual a mim. Publicação também. Projeto, nenhum candidato teve a pontuação máxima, né? Mas a integração com o SES, ou seja, o fato do meu projeto estar absolutamente integrado com as atividades de pesquisa da instituição me colocaram na frente, senão eu ia empatar com o segundo candidato ali, ó. Ou seja, eu aprendi nessa seleção, primeiro que dava para eu ter sido selecionado antes se eu tivesse a experiência que eu tive depois, né? Segundo, é que quando se fala de projeto de pesquisa, muitos erros das pessoas não estão exatamente na escrita do projeto de pesquisa, mas justamente na importância do tema para o contexto em que ele está inserido. E muitos aqui estão recebendo críticas ou até mesmo negativas dos seus projetos de pesquisa, não porque o projeto é ruim, mas porque o tema não está integrado com o contexto para o qual ele foi apresentado. Tá fazendo sentido até aí? Então veja que eu tive que aprender a duras penas isso que você vai aprender na aula de hoje. E é claro que depois que eu aprendi isso, né, a duras penas, isso me abriu portas no Brasil, na Colômbia, nos Estados Unidos. Eu moro nos Estados Unidos até hoje, né? São aí muito tempo já de Estados Unidos e professor de mestrado, doutorado lá, porque eu dominei algo essencial, que é justamente uma espécie de fórmula dos temas persuasivos, que é o que eu vou te mostrar hoje. E hoje eu ajudo mais de 4 mil mentorados, né, de todas as áreas e titulações só em projeto de pesquisa, né? A boa notícia é que está muito mais fácil com o IA, sabe? Lá em 2005 eu não tinha IA, né? Então tudo era mais difícil. Hoje com o IA é quase que obrigatório você adotar as estratégias que eu vou falar aqui. Primeiro, porque elas realmente fazem com que o seu tema seja muito mais persuasivo. Segundo, é que a própria IA, se for uma IA bem treinada, vai te ajudar nisso, né? Se for uma IA treinada para mundo acadêmico, tipo o Acadêmico 24 horas, você já resolve ali, né? Inclusive, eu vou deixar o link aqui do Acadêmico 24 horas. A gente vai ter uma parte prática de IA hoje, tá, gente? Mas deixei o link aqui do Acadêmico 24 horas se você quiser assinar. Se você fizer isso ao vivo, você vai receber o presente aí, tá? Vamos lá. É, tema para projeto de pesquisa não tem a ver com ser ou não batido. Quem aqui já ouviu esse argumento? Ah, projeto de pesquisa, eu escolhi um tema muito batido. Quem aqui já ouviu? Eu já ouvi e continuo ouvindo, né? Especialmente quando a pessoa entra nas minhas mentorias, que ela vem para o primeiro encontro, escolhi esse tema daqui, mas eu acho batido. Ou meu professor disse que é batido, ou não sei quem disse que é batido, né? E, gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu já mentorei mais de 16 mil pessoas, de todas as áreas do conhecimento, de 47 países diferentes, do graduando de primeiro período a professor titular de universidade pública e privada. Eu vou te falar, eu nunca vi um tema batido, tá? Então, isso é algo que eu nunca vi. Eu já vi tema desatualizado, tema que não tem relevância científica, tema que as pessoas abordaram do mesmo jeito. Isso eu já vi. Agora, um tema batido, um tema que todo mundo abordou da mesma maneira e não há uma possibilidade diferente de abordar, para mim, isso não, assim, deve existir, mas eu nunca vi, né? O que acontece é que as pessoas que falam de tema batido, elas não sabem o básico de projeto de pesquisa. Quando alguém chegar e abrir a boca e falar para você, ah, não, esse tema é muito batido, não escute mais nada que essa pessoa tem para falar de projeto de pesquisa para você. Ela não tem mais nada a contribuir. Por quê? Porque ela geralmente está confundindo tema com pesquisa. Tema é uma coisa, pesquisa é outra. O tema persuasivo é a primeira decisão de pesquisa, mas ele não é a pesquisa. No máximo, você vai ter pesquisas batidas. Tema batido, bem complicado. Também
nesses meus diversos mentorados aí, o que eu observei é que o segredo não estava em eles terem ou não expertise, né? Eu comecei a observar que quando eles aprendiam técnica de criação de projeto de pesquisa, eles simplesmente criavam excelentes projetos de pesquisa. Pra você tem ideia, eu comecei a colocar um para fazer parecer do projeto do outro. E aí começavam a aprender mais sobre os seus próprios projetos e a fazerem melhor seus próprios projetos. Não é exatamente ter expertise num tema, é ter expertise na técnica de projetos. Isso envolve, obviamente, decidir temas que são bons temas do ponto de vista técnico para criar projetos de pesquisa. E o problema fica pior porque hoje muita gente aprende projeto de pesquisa do mesmo jeito que aprendia um projeto de pesquisa há 40, 50 anos, com classificações metafóricas. Quantos aqui aprenderam o projeto de pesquisa? Alguém chegou e falou assim: olha só, você tem que recortar melhor seu objeto. Olha só, você tem que delimitar melhor o seu tema. Não são coisas que vocês já ouviram? Delimitação de tema e recorte de objeto? São nomenclaturas de 40, 50 anos atrás, da primeira geração de metodólogos passaram a ensinar do ponto de vista operacional como escrever projetos de pesquisa, né? Não em termos epistemológicos, operacionais. E tiveram uma contribuição importante. Só que essas nomenclaturas, elas pararam no tempo. Eu vou te perguntar aqui, honestamente, responde para mim aí, no teu coração. Você sabe definir o que é recorte do objeto? Objetivamente falando? Você consegue ver se um tema está recortado e o outro não? Delimitação do tema. Você consegue definir o que é delimitação do tema? Eu aposto dinheiro que se passasse um papelzinho para 20 professores de mestrado e doutorado dizerem o que é recorte do objeto e delimitação de tema, a gente ia ter 20 respostas diferentes. Por quê? Porque são metáforas. Eu não consigo recortar um objeto, isso é uma metáfora. Eu não consigo delimitar um tema, isso é uma metáfora. E deixa eu te contar uma coisa sobre metáforas. Elas são bastante dependentes da interpretação de quem as lê. Então, isso daqui cumpriu sua função há 40, 50 anos atrás, mas isso é uma péssima terminologia hoje para você tomar decisão de pesquisa, tá? Não estou dizendo que seja proibido você usar essa terminologia. Porém, você não pode ficar nela para tomar as grandes decisões do seu projeto de pesquisa, né? E muitos de nós confundimos tema com pesquisa. Olha só, o seu projeto é de tema ou o seu projeto é de pesquisa? Parece meio bobo, mas muita gente que está escrevendo projeto de pesquisa, na verdade, está tentando pagar projeto de tema. Aí o projeto que é de pesquisa, na verdade, vira um projeto de tema totalmente abstrato. Você confunde tema com a pesquisa. Presta atenção, nenhuma pesquisa paga um tema. O tema é sempre maior que a pesquisa. Só que muita gente, pelo fato de receber conselho errado nas universidades e na internet, está escrevendo projetos de pesquisa que não falam da pesquisa, falam do tema. O leitor termina de ler o projeto de pesquisa, sabe bastante sobre o tema. Mas e a pesquisa? Não, não entendi direito, não. Então, a gente precisa inverter isso. Porque muitos aqui estão batendo cabeça e acham que estão fazendo um bom projeto. Mas quando a gente vai ver na prática, é muito ruim. Por quê? Porque você só falou de tema. Tema é um norte que antecede a sua pesquisa. E que, óbvio, a tua pesquisa está dentro de um tema, mas ela não é o tema, ok? O resultado é que a sua primeira decisão prejudica todo o resto. Você já decidiu errado no tema, o resto não tem salvação, né? Então, tudo é uma questão de tomar as decisões certas, gente. Existe um método para isso. E depois que a gente aprender esse método, a gente vai entrar aqui no Academy 24 horas para aplicar esse método, para exercitar esse método. Beleza? É o método POA, com dois A's no final. Método POA. Olha só o que significa POA. P-O-A-A. P quer dizer paixão, O quer dizer oportunidade, A quer dizer atualidade
e o outro A quer dizer afinidade. E qual é a equação? Presta atenção na equação aqui. Olha aqui, ó. P ou O ou A mais A, tema contextual. Você, para persuadir com o seu tema, você precisa ter um tema contextual. E a equação para você encontrar temas contextuais é essa: P mais ou O ou A mais A. Felipe, eu posso ter P, mas também ter O e ter A? Claro que pode. Porém, entretanto, todavia, o requisito é P ou O ou A mais A. Eu vou te explicar em detalhes cada um desses para você entender a lógica por trás, tá? Primeiro, paixão. Paixão não significa até que a morte os separe, tá? Você não precisa morrer de amor pelo tema a ponto de você falar assim, vou discutir minha vida inteira esse tema. Não. Temas vêm e vão. Temas vêm e vão. Né? Antigamente, a carreira acadêmica de alguém durava 20 anos, sabe? 25. Hoje você tem a oportunidade, muitas pessoas têm a oportunidade de ter uma carreira acadêmica com 40 anos, com 50 anos, né? Eu tenho minha carreira acadêmica, sei lá, quanto tempo já? 25, 20 anos de carreira acadêmica. Comecei em 2005, meu primeiro artigo. 2005. Você vê, 20 anos. Então, assim, para muitos de gerações anteriores já estariam encerrando a carreira acadêmica. Eu ainda estou começando. Ainda nem comecei, estou só esquentando a turbina, né? Então, hoje, em função de você ter uma elasticidade maior na carreira acadêmica, você pode ter várias paixões de tema ao longo do tempo. Então, não é até que a morte separe, também não é monogamia. Você pode ter o seu tema principal e trabalhar com outros temas. Por exemplo, desses 20 anos, qual foi o meu tema que esteve presente durante os 20 anos? Sem exceção. Você pegar meu currículo Lattes, tem desde 2005. Judicialização da saúde. Porém, eu escrevi durante esses 20 anos sobre argumentação jurídica, sobre marketing jurídico, sobre liderança em empresas. Agora escrevo sobre teologia, né? Então escrevo sobre outras coisas que não são o meu tema principal, aquele que eu sou mais conhecido pelas pessoas. Só que uma pergunta você pode fazer que te ajuda nesse processo de identificação de paixão. Eu me vejo discutindo esse tema durante 3 meses, né? E durante 3 anos? E durante 5 anos? Quanto maior é a sua perspectiva temporal de discussão do tema, maior provavelmente vai ser o indício de que você tem uma paixão por ele. Porque tem tema que a gente está doido para nunca mais olhar na cara. Então, obviamente, não é um tema que vai durar. Tá claro? Então, gente, esse é o primeiro critério. Você já teve algum tema de paixão, né? Algum tema que você estava ali apaixonado e que você foi por esse caminho? Esse é um mecanismo legítimo, tá? O tema da judicialização da saúde, que são os meus 20 anos, né, de pesquisa sobre o assunto, eu posso dizer o seguinte: eu comecei nele sem paixão, tá? E eu demorei para ter paixão nele. Na verdade, o meu critério para entrar nesse tema foi outro. Foi a oportunidade. A oportunidade escolhe o tema. Surge uma oportunidade, você das duas uma. Ou você aproveita a oportunidade, ou você dá tchau para a oportunidade, né? Então, a oportunidade escolhe o tema. Qual é a lógica aqui? Você pode receber um convite para trabalhar um tema, você pode participar de seleções, até mesmo candidaturas como professor. Então, ao longo da minha jornada, eu tive temas que eu só entrei por causa de oportunidade. E esse é mais um critério que você pode adotar, né? É, eu entrei na judicialização assim, né? Eu estava saindo da UERJ e aí estava rolando uma seleção de bolsista de iniciação científica para a judicialização da saúde. Eu nunca trabalhei com esse tema, nunca tive vontade de trabalhar, não tinha paixão, não tinha nada. Só que eu estava indo embora, a seleção terminava naquele dia.
Aí o que eu fiz? Eu fui imprimir meu currículo e fui entregar lá no laboratório, né? Olha aqui meu currículo, toma aí. E aí o que aconteceu? Na mesma hora já fizeram a entrevista, né? Porque eu já estava ali, a pessoa já estava ali na mesma hora. E aí acabou que fui noticiado depois que fui selecionado, né? Até hoje eu não sei se eu era o único candidato, né? Mas foi a oportunidade que me permitiu entrar nesse tema, sabe? Por exemplo, eu estava vendo no outro dia, a CAPES agora vai selecionar professores que trabalham com inteligência artificial, né? Olha que legal, que desenvolvem soluções com inteligência artificial. Isso é oportunidade. Então, às vezes, você não tem paixão, mas você tem uma oportunidade, ok? E a terceira é a atualidade, né? Um negócio super atual. A atualidade escolhe o tema. O tema tem algum interesse econômico, social, político, jurídico, cultural, científico, para a comunidade acadêmica ou para a sociedade. Qualquer um que quisesse pesquisar Covid em 2020, 2021, era o tema que estava muita demanda sobre isso. Hoje os temas de IA têm muita demanda sobre isso. Se você trabalha com a Agenda 2030 da ONU, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem muita demanda para isso. Então, às vezes é a atualidade que justifica o tema. E lembra da nossa equação, né? P de paixão, ou O de oportunidade, ou A de atualidade. Você não precisa ter esses três ao mesmo tempo, tá? Basta um. Se tiver os três, pô, é um sinal de que as coisas estão excelentes aí pro teu lado, né? Mas não é um requisito. Agora, qual é o requisito além de um desses três? Com certeza, um desses três tem que vir acompanhado do nosso quarto requisito. É P ou A mais A. Então, esse último requisito, que é a afinidade, tem que estar presente com certeza absoluta dentro do seu tema de projeto de pesquisa. E a afinidade tem algumas coisas importantes, né? Primeiro, a afinidade é com o contexto em que o seu projeto está inserido. Vamos supor que você vai fazer uma seleção de mestrado, doutorado, e você apresenta um projeto de pesquisa que nada tem a ver. Não adianta. Eu, inclusive, como banca no Brasil e nos Estados Unidos, um dos primeiros critérios bate o olho para ver se a pessoa leu o edital e entendeu as linhas de pesquisa, é saber a afinidade do projeto dela com o edital e as linhas de pesquisa, né? Então, dentro da nossa mentoria de aprovação, quem quiser é só chamar, a gente manda o link, você pode começar a ser mentorado por mim hoje, né? Mentoria de aprovação em mestrado e doutorado é uma mentoria que uma das coisas que o pessoal mais pisa na bola quando entra é isso. A pessoa entra aí, já tem ideia, já tem isso, já tem aquilo. Quando eu vou ver, cara, é melhor a gente refazer. Por quê? Porque esse projeto nada tem a ver com o contexto. O mesmo pode dizer para financiamentos de pesquisa. Você vai se candidatar a um financiamento de pesquisa, você manda um projeto de pesquisa que nada tem a ver, né? Então, o contexto importa. Por isso que ele é persuasivo, porque existe um contexto por trás. E é óbvio, você vai ter que escrever o projeto, vai ter que trazer técnicas de persuasão. Hoje, com o acadêmico 24 horas é muito fácil, porque ele já é treinado em projeto de pesquisa. Então, o resto também é importante, né? Visão de futuro presente nesse contexto. Você também pode trabalhar isso, né? De que, ó, ao explorar esse tema daqui, existe algo no futuro que reserva sobre ele. E aí você traz algo muito importante hoje para o mundo dos mestrados, doutorados e pós-doutorados, que é a questão da durabilidade temporal do tema. Porque se o tema tem mais durabilidade temporal, isso significa que o tema ele pode ser mais publicado. E se você tem acompanhado as minhas aulas sobre CAPES, você sabe muito bem que agora o critério é de impacto, né? E aí, se você não tem impacto, vai ficar complicado para você. Por isso que o tema que aponta para um futuro, ele tende a ter maior volume de citações.
a ter mais procura, mais leitura, do que temas que, convenhamos, tem pouca relevância científica, né? Pouca relevância científica. Ou pouca afinidade, às vezes, que a pessoa tem com esse contexto, né? E aqui você pode trabalhar a execuibilidade e atratividade. Olha só, quando a gente fala de afinidade com o contexto, a gente precisa considerar esses dois critérios. Um, execuibilidade. Esse tema que eu estou propondo é execuível no tempo que eu tenho? Presta atenção, execuível no tempo que eu tenho. Porque é muito fácil você escrever hoje um projeto de doutorado ou um projeto de mestrado, mas e o tempo que você tem para defender? Vamos supor que você está fazendo um projeto para o mestrado. Você tem uma temporalidade mais complicada do que para o doutorado. Geralmente, mestrado 2 anos, doutorado 4 anos. Então, você precisa entender quando você vai prometer um tema, é a execuibilidade do tema frente ao tempo que você tem. Não só ao tempo do seu curso, mas também ao tempo do dia a dia que você dispõe, né? Vamos supor que sai aqui um edital de bolsista de produtividade. Você já é doutor, já está vinculado a programa, e você agora vai para bolsista de produtividade. Cara, é, você tem um prazo para escrever o projeto e depois você tem um prazo para executar a pesquisa. E eu te digo, como parecerista de agência de fomento, muitas pessoas promovem e prometem projetos interessantíssimos. O problema, sabe qual é? Não é execuível no tempo, né? E tem que ter atratividade, tem que ter alguma relevância científica. E a gente vive um momento, né? Que muita gente faz projeto, muita gente está nos mestrados e doutorados, muita gente está na docência, mas a gente vê que muitas coisas não têm atratividade alguma, relevância alguma, né? E isso é importante de você trabalhar dentro do conceito de afinidade, né? É um requisito, portanto, essencial. Tá claro, galera? Até aí? Tá clara a ideia do que é um tema que de fato é importante, um tema que de fato interessa para projetos de pesquisa? Agora, vamos ver como que a gente pode fazer isso com o IA, né? E aí, bota aqui no chat, é, se você, qual é o teu tema de projeto de pesquisa? Ô, Felipe, eu tô perdido. Eu tô perdido, mas a minha área é essa. Então, me conta aí um pouco dos seus bastidores. Ou você está com dificuldade em decidir temas, eu tenho dois, três temas, ou eu não tenho tema algum. Meu mestrado é sobre isso, eu não tenho nem tema. Ou eu estou batendo cabeça. Enfim, me mostra um pouco aqui o teu contexto, porque a gente vai destravar esse tema agora e vai destravar com o Acadêmico 24 horas. Enquanto você bota aí te mostrar aqui o Academy 24 horas, né? Vou até colocar de novo o link para você assinar. Academy 24 horas é uma IA treinada para acadêmicos. Aqui tem robôs de rotina, por exemplo, ó, produtividade, planner, assuntos aleatórios. O meu robô preferido é esse daqui, ó, engenheiro de prompt. Com certeza é o meu robô preferido, porque ele cria prompt, né? Olha só esse prompt aqui, ó. Quero sua ajuda para a complementação do meu projeto de pesquisa para o doutorado de saúde coletiva sobre o tema Avaliação de Políticas Públicas e Incentivo Fiscal. Prompt será utilizado no DeepSeek e deve seguir a sequência decisória prioritária. E somente depois seguir com a sequência. Ele faz o prompt completo. Ó. Você não precisa mais seguir prompt ruim da internet. Esse daqui eu fiz o mesmo prompt, só que para o acadêmico 24 horas, ó, para você ver como é que sai diferente. Por quê? Porque cada IA é de um jeito, o algoritmo é diferente. Por isso que não dá para usar o mesmo prompt. Você tem robôs de estudo, ó, diversos robôs de estudo, muitos deles você vai usar no seu projeto de pesquisa. Por exemplo, leitura assistida, que você lê um texto, né? E ele te explica como se fosse o autor do texto. É, recomendações bibliográficas, você precisa de recomendações bibliográficas para projeto de pesquisa. Aprendizado com o YouTube. Você pega uma aula minha aqui, você bota o link e você aprende como se fosse comigo falando contigo. Resumo de bibliografia, para você resumir bibliografia para ler. Fichamento acadêmico, ó, você pede fichamento completo aqui, inglês para acadêmicos.
Tem robôs de escrita, né? Eu vou ficar neles hoje, principalmente aqui o robô de projeto de pesquisa. Ó. Robôs de produção. Aliás, o corretor linguístico textual é um luxo, hein? Você sobe o seu arquivo e ele devolve o arquivo corrigido, tá? Correção gramatical, ortográfica. Esse robô é um luxo. Produção, ó, conversão em artigo, TCC, dissertações e teses. Peer review, peer review. Você sobe aqui o texto, ó. Mandei agora esse texto daqui, que é de uma amigona aqui do doutorado. Ela foi inclusive minha orientanda e virou uma grande amiga. Coloquei aqui e mandei para ela, ó. Fez uma crítica completa da tese de doutorado dela. Detalhe que eu posso pedir para melhorar, né? Ó, essa crítica aqui melhora o meu texto. Estrategista de publicação, né? E esse é o ano da publicação, e o Guru CAPES já está treinado de acordo com as novas regras da CAPES para você simplesmente desenhar as melhores estratégias de publicação para a sua área. Comunicação, apresentações e palestras, defesa de TCC, dissertações e teses, seleções, gerador de carta de motivação, gerador de carta de recomendação, entrevista para seleção, entrevista para professor, empreendedorismo, você ganhar dinheiro, recuperar seu investimento o mais rápido possível aqui, ó. Produtos digitais lucrativos, cria até e-book, mentoria e por aí vai. Ferramentas úteis, né? Diversas, geração de imagem e tradução. Treinamentos diferentes das genéricas, não tem treinamento nenhum, né? ChatGPT, Google Gemini, treinamento nenhum. E e-books também diversos. Bom, vamos aqui para o projeto de pesquisa. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Olha aí, uberização. Teoria geral e aplicada às plataformas. Não sei o tema, mas minha área é educação decolonial e currículo em educação básica. Inclusive, a gente fez um seu, não fez, não? Ou foi de outra pessoa, mesmo tema? Atuação do Ministério Público na demanda reprimida de saúde pública. Olha que legal. Meu segundo livro, meu segundo livro que eu escrevi na vida, publicado em 2010, se chama Indo Além da Judicialização, Ministério Público e a Saúde no Brasil. Que massa. Legal saber que você trabalha com isso. Bom, vamos pegar aqui o Wilson aqui, que mandou logo primeiro, aí depois, se der tempo, eu faço os demais, tá? Uberização, teoria geral aplicada às plataformas. Vamos lá. Eu tenho várias opções, tá? Quem tá zerado de tema, eu não faço nem ideia de tema, eu tô perdido, viajando na maionese. Você vem para o gerador de temas e ele gera o tema para você, ok? Então tá aqui, ó, gerador de tema, ele gera o tema bonitinho. No caso do Wilson, ele já tem o tema, a gente precisa trazer mais concretude para esse tema, né? E é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Quero escrever um projeto de pesquisa sobre uberização, teoria, sobre o tema, desculpa, uberização, teoria geral aplicada às plataformas. Porém, estou inseguro sobre esse tema, que parece muito abstrato. Quero trazer mais precisão à promessa do tema. Você pode me ajudar? Faça 5 sugestões de temas mais precisos e justifique. Se você usasse no chat GPT, Google Gemini, DeepSeek, etc., gente, você ia ter que treinar o que que é projeto de pesquisa, você tem que treinar um monte de coisa, para depois você chegar num tema. Então você perderia aí pelo menos meia hora se você treinar direito. Se você for engenheiro de prompt. Mas a maioria das pessoas que vem aqui para minha aula não tem conhecimento de engenharia de prompt. Então, quando você vai para o Academia 24 horas, fica muito mais preciso, né? Inclusive, vou colocar aqui para vocês o link do Acadêmico 24 horas. Garante isso aí, galera, quando você está ao vivo. Olha só, ele me traz 5. Ele buscou me trazer o que? Mais precisão. Mais precisão.
né? Então, desses cinco aqui, escolhe um por gentileza aí, Wilson. Bota aí um, dois, três, quatro, cinco. Ó, impacto da uberização no mercado de trabalho, análise das condições de trabalho em plataformas de transporte e entrega. Uberização e economia criativa, colaborativa, o caso das plataformas de alojamento temporário. A influência da uberização na mobilidade urbana, estudo de casos cidades de grande porte. Desafios éticos legais da uberização, uma análise das responsabilidades das plataformas digitais e uberização e inovação, como as plataformas digitais estão transformando setores tradicionais. E aí, um, dois, três, quatro, cinco. Bota aí, galera. Quem quiser votar também, ó. Dê aqui uma minimização para vocês poderem ver as opções. Um, dois, três, quatro, cinco. Um ou cinco. Tá, vou pegar aqui um. Impacto da uberização. Beleza. Mas você disse cinco, né? Ou um ou cinco. Vamos fazer o seguinte: vamos forçar a barra aqui, Wilson. Vamos forçar a barra aqui. Vamos supor que você está em dúvida entre o um, o 2 e o 5. Beleza? Estou muito indeciso entre o um, 2 e o 5. Você pode me sugerir critérios acadêmicos que podemos adotar para decidir entre essas opções? Preste atenção no que eu estou fazendo, gente. Estou bancando o indeciso aqui. Ele está sugerindo esses critérios. Preste atenção aqui. Beleza? Essa é a opção um. Você usar critérios acadêmicos. Opção 2. Você usar o método POA. Mudei de ideia. Método POA não. POA. Vamos usar o método POA. Paixão, oportunidade, atualidade e afinidade. Não tenho paixão, ou melhor, considere o seguinte: tenho paixão apenas pelo tema um. Os temas 2 e 3 são oportunidades. O tema 3 é muito atual. Tenho afinidade com os três temas. Entendeu? Olha o que que ele faz. Ele aplica nos temas um, 2 e 5 os critérios que eu mencionei. Ele faz uma análise algorítmica desses critérios e me sugere o seguinte: com base no método POA, o tema um parece ser a melhor escolha porque você tem paixão por ele, o que pode levar a uma pesquisa mais engajada e profunda. Além disso, é um tema atual e relevante, com potencial para contribuir significativo para a literatura existente. Os temas 2 e 5 oferecem oportunidades e afinidade, mas a falta de paixão pode dificultar a motivação ao longo do tempo. Se você decidir seguir o tema um, podemos começar a estruturar definindo. O que que você acha? Quer seguir com o tema um? Ainda estou indeciso. Vamos fazer o seguinte: crie um quadro, uma tabela em que as colunas são os três temas e as linhas são os quatro critérios POA. E hierarquize e atribua notas de 1 a 5. Tô bancando o indeciso, tá, meu povo? Só para vocês verem que a IA não te ajuda só para falar, olha aqui, esse daqui vale a pena, aquele lá não vale a pena, entendeu? Olha só o que que eu tô fazendo.
ele está aqui hierarquizando ainda mais. E aí ele vai me falar, ó, tema um deu certo aqui. Então, numa análise qualitativa, deu tema um. Numa análise quantitativa, deu tema um. O que que a gente pode fazer além disso? Olha só, você pode fazer uma análise bibliométrica do tema um para eu entendê-lo melhor? Lembrando, eu posso pedir isso para os três, ok? Os três, tá? Aí, beleza, ele está buscando aqui os artigos para fazer análise biométrica para mim. Gente, você tem noção, ó, você que está aqui agora. Ah, Felipe, tô aqui de curioso, eu não vou escrever projeto de pesquisa nenhum, não. Gente, olha o que que ele está fazendo. Ele está fazendo análise bibliométrica do quê? Disso aqui, olha aqui, ó. Impacto da uberização no mercado de trabalho. Gente, olha isso aqui, ó. Olha só. Quero saber isso daqui. Aí ele me pergunta: você quer o número de publicações? Quero tudo isso. Eita, coloquei errado. Vamos ver se ele vai entender. Vamos ver se ele vai falar: calma aí, estamos falando de projeto de pesquisa ou acadêmico 24 horas? Ai, ai, eu acho que ele vai entender, ó. O que ele está pensando ali é porque ele está pegando todas as bases bibliográficas para fazer essa análise bibliométrica, né? Então ele faz todo esse levantamento e bate com o conhecimento que ele tem de projeto de pesquisa, né? E aí ele vai batendo e vai vendo. Seria diferente de você jogar uma rede no mar e aí vem qualquer coisa jogando uma rede no mar, né? Aqui ele está de fato fazendo uma análise, inclusive de veracidade, ó, o link do artigo, entendeu? E olha só que legal, ó. Número de publicações, citações, autores, colaborações e tendências. Olha só o que que ele está me dando. Tudo isso arrumadinho, entendeu? Aí o que eu posso fazer? Olha aqui, gente. Ainda nem comecei a escrever faço uma descrição do conteúdo deste texto. E ele vai e faz para mim. Então, a decisão sobre tema, pega isso aqui comigo, tá? A decisão sobre tema não é somente uma decisão de qual tema é mais legal. Ela pressupõe o método POA e ela pressupõe esse percurso. Porém, mais do que isso, quando a gente fala de decisão de tema, é importante a gente explorar o tema. Então, a IA vai te ajudar não somente na escolha de tema, desempate de tema, mas ela também vai te ajudar o quê? A explorar aquele tema. Algo que, se fosse quando eu comecei em 2005, adorei uberização, né? Na época nem tinha uberização, mas adorei isso daqui, precarização das relações de trabalho. Eu pego aqui minha carteira, pego um ônibus, vou na biblioteca para aprender mais sobre isso. E cruzo os dedos para ter alguma coisa lá na biblioteca. Agora eu faço isso daqui, ó. Eu testo o tema, eu vejo possibilidades antes do, e aí eu posso, obviamente, ter um desempenho ainda melhor, né? Vamos lá, agora vamos pegar aqui o da Antônia, porque a Antônia ela tá zeradona. Ó, não sei o tema, mas minha área é educação decolonial e currículo na educação básica. O que a gente pode fazer? A gente vem aqui no gerador de temas e fala, ó, quero escrever um projeto de pesquisa para doutorado na área de educação decolonial e currículo na educação básica. Estou zerada e não faço ideia de como escolher. Ahn, Me sugira 5 temas atuais sobre o assunto. Olha só o que eu estou fazendo. Eu estou começando pelo critério da atualidade. Só para você ver uma outra dimensão. Eu estou começando pelo critério da atualidade e depois eu vou utilizar os demais critérios, tá? Olha como é que o gerador de temas ele está preocupado contigo.
ele não somente te dá um tema, que isso seria até muito pobre, né? Ele te dá o quê? Justificativa, questões de pesquisa, para você ver um pouco mais de detalhes o que ele está vendo, entendeu? Então, ó, currículo decolonial, desconstruindo, vai vendo aí, Antônia. Desconstruindo narrativas eurocêntricas na educação básica. O outro, educadores como agente de mudança, formação docente para educação colonial, decolonial. Práticas pedagógicas decoloniais, o papel da educação popular na educação básica. Avaliação de currículos decoloniais, experiências e desafios na educação básica. Tecnologia e ensino decolonial, o uso de recursos digitais na educação básica. Tá vendo? E olha só, gente, eu parti da premissa que eu estou zerado aqui, não é? E ele me trouxe esses 5 temas e defendeu os 5 temas. Então, o que que eu preciso aplicar agora aqui? Eu preciso aplicar o método POA. Estou em dúvida entre o 1 e o 5, né? O 2 e o 4. Vamos aplicar o método POA. Paixão, oportunidade, atualidade e afinidade. Vamos lá. Não tenho paixão por eles. O 2 é uma oportunidade. Ambos são atuais. Tenho mais afinidade com o 3. Se liga nessa. Aliás, falei 3, né? 4. Logo eu que fico falando, gente, vocês têm que usar direito a IA, estão usando errado, aí eu fico aqui digitando errado. Mas, como ele é treinado, vamos ver aqui, ó. Ele já sabe, temas 2 e 4, né? Mas tem afinidade com 3. Eu que atrapalhei o cidadão. E aí ele vai lá e me sugere aqui. Tá vendo? Ele me sugere o quê? Porque eu coloquei errado, né? O 3. Vamos refazer. Daqui a pouco a cada 24 horas falou, Felipe, tá me atrapalhando, cara. Vamos lá. Vou alterar aqui o 3 para o 4. E aí ele vai refazer agora direitinho. Tá vendo, gente? Na primeira demonstração que eu fiz, eu busquei um ranking, né? Uma hierarquização quantitativa e qualitativa. Agora, aqui no gerador de temas, a preocupação dele não é abrir a minha mente sobre possibilidades. A preocupação dele é, ó, vamos para cima. Ótimo. Vamos explorar então o que tem mais afinidade, que é o 4. Por quê? Porque ele sabe que a afinidade é um requisito essencial, não é? E aí ele vai lá e ajuda. Olha aqui, ó. Questões de pesquisa, referenciais, metodologia e próximos passos. Daqui eu posso escrever meu projeto de pesquisa. Adorei. Vamos com ele. Quero agora escrever o meu problema de pesquisa. Sugira 3 opções. E aí eu vou fazer o projeto de pesquisa inteiro aqui. Assim como eu poderia fazer o projeto de pesquisa inteiro aqui no robô projeto de pesquisa. Mas veja, o gerador de temas foi a questão de que, ó, a pessoa está zerada. Já o robô projeto de pesquisa para a pessoa que já tem o tema, né? E olha aqui as opções. E ele vai lá e me dá as opções. Tá claro? E você faz as opções e deu. Ah, não gostei. Quero mais 2. Pronto. Né? Você sempre pode pedir para aumentar, diminuir, retificar, ampliar, seja lá o que for, tá? E aí você vai trabalhando toda a geração do seu tema. Tá fazendo sentido isso, gente? Tá claro isso? Gente, é surreal, né? Se comparar que antes a gente precisava ir para a internet e ir para a biblioteca fazer isso, né? Ou depender de terceiros, né, para nos ajudar nessa caminhada. Agora vamos fazer aqui o do Silvio, para não deixar o Silvio na mão. Ó, o Silvio, a proposta dele é a atuação do Ministério Público na demanda reprimida de saúde pública.
Então vamos fazer diferente, ó. No do Wilson, eu banquei o indeciso. No da Antônia, eu banquei o zerado, né? E o Silvio, eu preciso trabalhar muito mais assim, o campo em si, tá? Então vamos pensar assim, o campo, e a gente vai juntos. Olha só, quero escrever um projeto de pesquisa, não sei qual é o contexto do Silvio, mas vamos lá. Para bolsista de produtividade do CNPq sobre o tema. Deixa eu pegar aqui o tema do Silvio, exatamente. Atuação do Ministério Público na demanda reprimida de saúde pública. Ahn, Estou em dúvida em como abordar cientificamente esse tema a partir de pesquisa qualitativa sobre experiências inovadoras do Ministério Público no Brasil. Tá vendo? Eu estou falando para ele o seguinte: beleza, o tema está aqui, mas eu preciso de mais precisão. E no fundo, assim, por mais que esse seja o tema, eu queria trabalhar com pesquisa qualitativa, experiências inovadoras. Então, eu dou o tom aqui. Pegaram? Na opção do Wilson e da Antônia, eu não dei tom nenhum. Ou eu parti da premissa que eu era um indeciso, ou eu parti da premissa que eu era um zerado. Aqui eu dou o cheiro, eu dou o tom, tá? Mas o tom ainda não é suficiente para mim, né? Ainda é impreciso. Por isso que eu preciso aqui da ajuda do acadêmico 24 horas. Olha o que que o cidadão me traz. Beleza, você quer um tom? Eu já vou gerar aqui uma proposta básica em formato de esqueleto para você ver se está no tom que você quer, né? E aí tá aqui, ó, atuação reprimida, e ó, analisar a atuação do MP, mapear as iniciativas do MP voltado para a saúde pública, compreender as percepções profissionais do MP, avaliar o impacto das ações do MP. Ele já traz uma metodologia para mim, né, básica, lembrando que por que que ele traz assim mais direta e mais precisa? Porque ele trabalha com direção e precisão. E aí depois eu só peço para ele expandir, como você vai ver aqui, tá? Como é que vai ser a análise de dados, a análise de conteúdo e por aí vai. Resultados esperados. Beleza, amei. Aí agora eu vou escrever o projeto de pesquisa, né? Agora eu vou pro problema de pesquisa, vou pro objetivo. Agora eu vou escrever. Isso que ele me deu é um projeto, é um pré-projeto de pesquisa com foco em precisão, né? Aí eu faço o que eu quero, né? Você sabe que eu sempre sugiro começar pelo problema de pesquisa. Mas vamos supor que você já tem o problema de pesquisa, já tem tudo e tal, ó, já quero partir para cima aqui, Felipe. Então, ó, escreva de forma dissertativa, em cerca de 2.000 palavras, esta parte. Aí ele vai ampliar. Você já aprovou a precisão. Lembrando que você sempre pode pedir para ele reescrever, melhorar, expandir, diminuir, exemplificar e por aí vai. E aí você vai fazendo isso junto com a inteligência artificial. Tá vendo? E olha que massa. Olha só, gente, ele me dá entrevista, me dá grupo focal e dá as perguntas principais. Eu posso pedir para ele expandir as perguntas, ok? Ó, população e amostra. Aliás, a gente tem aqui no Acadêmico 24 horas um workshop completo aqui de pesquisa que é muito top. Imersão IA acadêmica é muito top. Projeto de pesquisa, curso completo de projeto de pesquisa com IA. Escrita acadêmica, tem muita coisa boa aqui para você usar. Então, ó, tá aqui. Entendeu? E aí ele escreve para mim: ah, beleza, agora eu quero que ele burilhe essa parte. Eu vou lá e peço para ele expandir, para ele diminuir, para ele exemplificar, para ele substituir, o que for, ok? Lembrando que isso daqui é só para eu averiguar como que seria na prática, no campo, o meu projeto de pesquisa. Então, na primeira opção do Wilson, eu banquei o indeciso. Na segunda opção,
Da Antônia, eu banquei o zerado. Na terceira opção, eu já banquei o que sabia, só que eu precisava avançar no processo decisório desse tema. E assim eu utilizei, então, essa estratégia. Tá claro isso, gente? Estão claros os três cenários? Ajudei. Deixa eu colocar aqui o link do Acadêmico 24 Horas para vocês. Tá claro aí, Wilson, Antônia? Tá claro aí, Silvio? Ajudei? Contribuí? Agora, gente, não façam isso com IA genéricas sem antes treinar IA. Aí você vai gastar um tempão. Tem que saber de engenharia de prompt, tá? Posso dar uma quarta aqui opção? Essa daqui também, só no Academia 24 horas, hein? Olha essa quarta opção aqui. Eu venho no engenheiro de prompt, gero o prompt completo, alfaiate da minha pesquisa. Por exemplo, eu quero a sua ajuda de prompt completo para a redação do meu projeto de pesquisa de doutorado de saúde coletiva sobre o tema avaliação de políticas públicas. Prompt será usado aí, no caso aqui, Acadêmico 24 horas, né? Acadêmico 24 horas, blá, 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 blá. Aí ele me gera o prompt aqui, ó, que melhor funciona no Acadêmico 24 horas, prompt completo. Aí eu vou salvar, vou ver se eu quero isso daqui mesmo, se eu quero adicionar coisas, de tirar e tal, e eu venho aqui no robô projeto de pesquisa. E aí eu colo o prompt. Olha aqui, ó, colei o prompt. E ele gerou a versão um precisa do projeto de pesquisa e depois eu só expandi. Então, é a quarta oportunidade que você pode ter com o Acadêmico 24 horas. Beleza? Show de bola? Ajudei? Bota aqui, galera. O resultado é o seguinte, gente. Olha só. Depois, como eu falei, Brasil, Portugal, Colômbia, Estados Unidos, ganhei até financiamento, né, de CAPES e fui pago múltiplas vezes porque apliquei essas estratégias que eu falei para você. E eu fiz não só comigo, mas meus mentorados também. Aí, ó, aprovação do mestrado de Direito na UF com nota 10 no projeto. O outro ali, ó, aprovado nota 10 na UNB, né? O outro aí, ó, aprovado na Federal do Ceará, né? O outro ali, ó, aprovado na Escola de Magistratura, cadastro de projeto na Escola de Magistratura. E por aí vai, gente. Olha aí, um monte. Aplicando a mesma estratégia que eu te falei aqui, ó. Aprovado em mestrado em cidades inteligentes, é, prêmio de iniciação científica. Tá aqui, ó, outro aprovado no mestrado. Esse daqui é aprovado para financiamento de projeto de extensão. Tá tudo aí, gente. Tá tudo aí. Agora, o que eu falei para você ser algo de outro mundo, porque se você tem Academia 24 horas, ele já está treinado no método POA. É só você aplicar. E você não precisa viajar muito na maionese. Você usa o engenheiro de prompt. E ele aplica para você. Hoje, fazer projeto na mão, sem IA, eu diria que é um grande desperdício. Entendeu? É um grande desperdício. E lembrando que o tema é só a primeira decisão, né? E no Acadêmico 24 horas, você consegue fazer o seu projeto inteiro, né? Então, eu quero te fazer um convite aqui. Como eu falei, você que está aqui ao vivo tem prêmio, né? Vocês já se acostumem comigo, né? Quem está ao vivo sempre recebe a mais. Então, ó, quero te convidar a entrar no Acadêmico 24 horas. Você pode apontar o QR Code para cá, ou você entra no site que está aqui no seu chat. Acadêmico 24 horas, que é incrível. Pessoal, para vocês terem ideia, olha aqui, ó. Olha o que que a gente tem hoje, ó. Isso daqui tudo você entra e já começa a trabalhar para você. Eu não sei quantos robôs tem, mas chutaria pelo menos aí uns 30. Isso tudo é crescente, tá? Por exemplo, gerador de fichamento corretor linguístico textual foram inseridos há mais ou menos 15 dias. E quando eu insiro é para todo mundo do Acadêmico 24 horas. Guru Caps tem 10 dias, engenheiro de prompt tem os 20 dias. Então, é inovação atrás de inovação aqui dentro. Você também recebe treinamentos aceleradores, pessoal. Então, assim, IA que te ensina a usar ela própria, e-books com prompts e por aí vai, né?
Você não precisa mais de outras IAs genéricas, porque você já deve ter observado que elas alucinam, elas, enfim, não têm a qualidade tão boa. Se você entrar agora, você vai ter robôs ilimitados. A gente vai acabar com isso. A gente vai colocar créditos. Crédito. Você pode entrar, mas aí crédito. Não vai ser uso ilimitado, né? Você vai ter, olha só, a quantidade de coisas. Você pode pagar em real no Brasil. Diferente de ChatGPT, Gemini, só, além de serem genéricas, né? Você não pode pagar em real. Pode pagar no boleto, né? Não precisa pagar IOF, não precisa ter cartão internacional. Você pode ter acesso a tudo isso agora, tá? Todos esses robozinhos trabalharem para você. Tudo com autoralidade, sem plágio, tudo feito para você construir de maneira autoral todas as coisas que você quiser, inclusive o projeto de pesquisa, né? Então, olha que massa tudo que você vai receber agora. Sabe, nem, olha só, gente, assim, é covardia, né? O chat GPT ilimitado é 1.200 por mês, tá? US$ 200, né? Eu converti aqui. O Academia 24 horas ilimitado é 69 por mês. Nem se compara, né? Então tá aqui, o valor vai aumentar e a gente vai tirar a questão do ilimitado também daqui da jornada de vocês. Então, o melhor momento de garantir é agora nesse convite. Então, chega mais, entra aí no nosso link. Enquanto isso, vou ver se tem dúvidas finais, né? Respondi todas as dúvidas ao longo, mas pode ser que tenha alguma dúvida final. Volta a câmera para o QR Code ou entra aí no link que está no chat. Vamos lá. Ajudei, galera? Bota aqui. Viram como que é diferente? Tema você escolhe com múltiplos critérios, mas obviamente tem critério que tem que estar presente, no caso a afinidade, né? Orientações sempre pertinentes. Tamo junto, Anilda. A Anilda está sempre aqui conosco, né? E ela é do Acadêmico 24 Horas e eu fico muito honrado, tá, Anilda? Tamo junto. Show de bola? Show. Ajudei? Show. Galera, então, essa é a sua última chamada aí para ingressar no Acadêmico 24 Horas agora ao vivo, tá? Coloquei o link para vocês. Então, esse é o momento de vocês agirem, tá bom? É isso, galera. Tamo juntos. Muito feliz em contribuir com vocês. E vamos embora para cima, que tem muito assunto pela frente. Espero que você decida muito bem aí seu tema de projeto de pesquisa. E vamos embora para cima, gente. Tamo junto. A gente se encontra no Acadêmico 24 Horas. Tchau, tchau.